Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao curso de especialização com a disciplina de Fundamentos de Educação à Distância, nesta aula eu vou estar falando sobre os conceitos e evolução histórica da educação à distância. Os conteúdos que compõem esta aula são os pressupostos históricos da EAD, os aspectos legais, tecnologia e comunicação. Quais são os objetivos? Eu vou estar falando um pouco sobre a origem da EAD, identificar os principais conceitos que define, que ela define, reconhecer os principais elementos que caracterizam a EAD e as gerações de evolução, bem como as tecnologias utilizadas. Bem, vocês já se perguntaram por que um curso à distância? Se a gente for observar as várias respostas para esta pergunta, eu vou poder perceber que é porque eu não posso me deslocar até uma determinada escola que ofereça tal curso, ou é porque eu não tenho um horário compatível com o curso presencial. A modalidade à distância é mais flexível se comparada ao ensino presencial, ou o curso que eu quero só tem na modalidade à distância. Então, a educação à distância, ela veio para ficar e ela surgiu exatamente dessa necessidade de preparo profissional e cultural daquelas pessoas que não podem frequentar o ensino presencial. E nos últimos anos, houve um aumento da oferta do curso à distância, não só pela rápida difusão da educação à distância, como também o próprio desenvolvimento tecnológico e a explosão internacional que o mundo, a chamada globalização, traz para a gente hoje nos últimos anos. Ou seja, tudo é muito rápido e sua rápida difusão ela é uma consequência do desenvolvimento tecnológico. Mas quando surgiu a EAD? A EAD ela não é tão recente como muita gente imagina. Atribui-se, por exemplo, que na Grécia e na Roma antiga, ao observarmos as cartas de Platão ou as epístolas de São Paulo, a gente vai poder observar que é uma forma de educação à distância. Ou seja, então é todo um processo de aprendizado, de ensino que é transmitido através de um instrumento. E existem relatos deste ensino desde o século XIX, mas somente nas últimas décadas foi que ele passou a fazer parte das atenções pedagógicas. No início de 1728, a Gazeta de Boston lançou o curso de taquigrafia, até a gente chegar aqui no século XIX e XX, que teve uma difusão de programas educacionais em vários países. No Brasil, por exemplo, na América Latina, houve a utilização do rádio e televisão. E só a partir da década de 60, que passou a utilizar, ainda com materiais escritos, passou a utilizar o áudio, o videocassete, transmissão de rádio, televisão, computador e multimídia, por exemplo. Ou seja, então a EAD ela vem sendo largamente difundida pelo mundo, tudo isso graças à evolução tecnológica. Mas o que é educação à distância? No decorrer da disciplina, quando vocês lerem os materiais complementares, por exemplo, que vão estar disponíveis para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, ou até mesmo em outras fontes, vocês vão poderem observar que existe vários conceitos e características, apesar de muitas coisas em comum entre os atores em relação da definição de educação à distância. O Michael Moore
e o Greg Keely, eles vão dizer que a educação à distância ela é um aprendizado, ou seja, que ocorre normalmente no lugar de ensino e que exige técnicas especiais de criação do curso e de instrução. Comunicação por meio de várias tecnologias, disposições organizacionais e administrativas especiais. E é uma nova forma de se lidar com a educação. E para isso, eles ainda apresentam não só a separação física e geográfica entre estudantes e professor, os suportes que viabilizam e incentivam a autonomia dos alunos são importantes para encorajar a interação entre eles e contribuir para a aprendizagem. E o aprendizado ele é planejado e não acidental. Então, há todo um preparo extra nesse processo, diferente, por exemplo, do ensino presencial. O Peter, em 1973, ele vai dizer que é um método racional de partilhar o conhecimento. A presença do professor se dá de maneira virtual, o estudo ocorre de forma individual, deve haver um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos estudantes, a utilização de várias tecnologias que permite a mediação entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e o estabelecimento de diálogo entre professor e aluno, mesmo à distância. E ele também ele enfatiza em relação também de olhar a quantidade de cuidados que eu tenho que ter para atender satisfatoriamente, plenamente, essa pessoa que não está frente a frente, face a face. O Kinga, em 1996, vai dizer a separação física entre professor e aluno durante quase todo o processo educativo, separação do aluno de um grupo de aprendizado, uso de várias tecnologias e mídias para a distribuição de conteúdo do curso, a educação é de mão dupla, tem encontros ocasionais presenciais com objetivos didáticos e de socialização. O Moran, em 2002, vai dizer que o processo de ensino é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias. Caracteriza-se como ensino e aprendizagem quando professores e estudantes não estão normalmente juntos fisicamente. E na expressão ensino à distância, a ênfase é dada ao papel do professor. Então, ele enfatiza muito essa ideia de que a expressão ensino à distância, a ênfase é dada ao professor, como alguém que ensina à distância. Então, a educação à distância, com base nesses autores, a educação à distância para uma série de conceitos e características diferentes e, como podemos perceber, muitas coisas em comuns. Então, vale a pena muito se aprofundarem mais nisso. Pode-se considerar como evolução tecnológica todo e qualquer recurso tecnológico que, em determinado momento, foi considerado uma inovação. Na EAD, podemos exemplificar algumas tecnologias vistas na época da sua aparição, como inovações: o quadro negro, a caneta, o caderno, o livro e, posteriormente, a TV, o rádio e, mais recentemente, o computador, a internet e etc. Então, o desenvolvimento tecnológico, tanto na comunicação e na informação, ela provocou mudanças na evolução de ensino à distância. E essa evolução tecnológica, da qual a EAD faz parte, ela pode ser dividida em três fases, em três fases cronológicas, que é a década de 60, também chamada geração textual, onde eram utilizados textos impressos enviados pelos correios, décadas de 60 a 80, também chamada geração analógica, textos impressos complementados por recursos audiovisuais, e a geração atual, também chamada geração digital, onde já são usados
os recursos tecnológicos modernos, de fácil acesso às grandes redes de computadores, e bem como a internet. Então, então o que a gente pode observar? Que a EAD ela também pode ser classificada como o tipo de tecnologia utilizada, não é mesmo? E também ela está dividida por gerações. A gente pode agrupar ela em gerações, que a gente vai ver nos próximos slides, no próximo slide. Então, mas pelo tipo de tecnologia, eu posso dizer, de acordo com os recursos tecnológicos, que a educação à distância ela pode ser independente e dependentes. Então, isso aqui é importante. Independentes, quando não depende de recursos eletrônicos para serem utilizadas, e dependentes, quando depende de um ou vários recursos eletrônicos para serem utilizadas. Então, o uso combinado desses dois tipos de tecnologias educacionais é bem interessante, porque assegura maior possibilidade de atingir os diferentes tipos de público, né? Então, eu tenho que ter em mente que eu vou ter hora que eu vou ter recursos eletrônicos, né? Vou ter hora que eu vou ter recursos eletrônicos e vou ter momentos que eu não vou ter esses recursos eletrônicos. Então, é por isso que eu tenho que ofertar as duas formas, que é interessante ter esses dois tipos de tecnologia. Quanto às gerações, a primeira geração, ela vem em 1980, olha como é antiga, né? Onde eu tenho as tecnologias e mídias utilizadas impressos e pelos correios. Quais eram os objetivos pedagógicos? Atingir alunos desfavorecidos socialmente, especialmente as mulheres. Mas por que especialmente as mulheres? Não é nenhum tipo de preconceito. É porque as mulheres, nesta época, elas não tinham uma vida social plenamente conquistada pelo próprio machismo da sociedade privada. E por isso que era interessante ofertar às mulheres que não tinham acesso a esse urbano, vamos dizer assim, a esse social, cursos que elas pudessem aprender vários processos em casa, na sua comodidade, né? E os guias de estudo eram autoavaliação, material entregues e os materiais entregues nas residências. Então, e a interatividade se dava muito entre os alunos e os materiais inscritos. Então, não tinha muita interferência do professor nesse processo. A segunda geração, em 1921, tem como tecnologias utilizadas a difusão do rádio e TV, né? Em que eu vou, né, utilizar também o caderno didático, apostilas, fitas cassete, enfim. E quais eram os objetivos pedagógicos? Apresentação de informações aos alunos à distância. Então, eram programas teletransmitidos e pacotes didáticos, onde todo o material eram entregues pelos correios ou na casa das pessoas. Ou seja, você tinha um atendimento esporádico, dependendo de contatos telefônicos, quando possível, ou seja, pouco ou nenhuma interferência entre o professor e o aluno, né? Na terceira geração, em 1970, temos as universidades abertas, que tinham como objetivos pedagógicos oferecer ensino de qualidade com custos reduzidos para alunos não universitários. Por isso, chamada universidades abertas. Então, e nesse processo, o método pedagógico era orientação face a face. Quando ocorrem encontros presenciais, você tinha todo um suporte, orientação ao aluno, discussão em grupo,
né, discussão em grupo, o uso dos laboratórios da universidade nas férias, por exemplo. Então, a interatividade se dava na forma de guia de estudos impresso, orientação por correspondência, transmissão por rádio, TV, audiotaps, conferências por telefones, kits para, no caso, para experiências em casas, biblioteca local. Então, mas aí a gente já pode observar o quê? Que já tinha, então, um suporte de uma universidade por trás aí. Já na quarta geração, em 1980, temos as teleconferências por áudio, vídeo e computador. Então, e os objetivos pedagógicos eram o quê? Direcionar as pessoas que aprendem sozinhas, geralmente estudando em casa, né? E os métodos os métodos pedagógicos era interação em tempo real de aluno com aluno e instrutores à distância. Então, a comunicação aí ocorria de maneira síncrona e assíncrona, né? Com tutor, professor e colegas, dependendo de contatos eletrônicos. Então, olha já o quanto mudou, né? Como a tecnologia já facilitou nesse ponto. Na quinta geração, temos as aulas virtuais baseadas no computador e na internet. Então, os alunos, eles planejam, organizam e implementam seus estudos por si mesmos. E os métodos eram construtivistas de aprendizado em colaboração. Então, o atendimento regular era por um tutor, tinha um atendimento regular por um tutor em determinado local e horário, fora a interação também em tempo real ou não. Então, a evolução, né, tecnológica trouxe cada vez mais ferramentas próximos a gente na educação à distância. Bem, aqui nós temos as bases legais de educação à distância no Brasil. Então, são os documentos que regulamentam a legislação brasileira em relação à educação à distância. Então, vocês podem ter acesso a essas leis lá no site do MEC, né? Pode pesquisar esses decretos lá e dar uma olhadinha. A primeira, conhecida como a LDB, né, em 1996, a Lei 9.394, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases, nos artigos 32, 47, 80 e 87, reconhece a modalidade do ensino à distância. Então, foi um marco, né, principal para a gente, que a educação à distância vem sendo reconhecida na LDB, que é o nosso maior documento de educação no Brasil. Em seguida, após isso, em 2005, veio o decreto número 5.622, de 19 de dezembro. Ela regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, né? Ela regulamenta essa lei, ela vem regulamentar. Né? Em 2006, temos o decreto 5.773, de 9 de maio, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. Então, estamos incluídos neste decreto, né, aqui. Em 2008, né, temos o pioneirismo em São Paulo, a questão, né, dos 20% da carga horária na modalidade à distância no ensino. Então, em 2008, em São Paulo, dá um pontapé na inserção do ensino à distância no ensino presencial do ensino médio, né, como uma lei que permite, né, que o ensino médio
ela tenha, né, esses 20% à distância. Em 2007, temos o decreto 6.303, de 12 de dezembro, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, né, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e pós-graduação no Sistema Federal de Ensino. Já no decreto 2017, né, e o decreto de 2017, número 9.057, de 25 de maio, ele faz alterações no decreto de 5.622. Então, ele vem fazendo essas alterações, tanto de 2005 e de 2006, o decreto 5.622 e o decreto 5.773. Então, dê uma olhadinha lá, vão no site do MEC, esses decretos estão disponíveis lá, para que vocês possam se aprofundarem. E até a próxima aula. Bons estudos!